Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira, dia 16, nós celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus. Não é o órgão humano enquanto tal, mas aquilo que tem dentro do coração de Jesus. E nós rezamos pedindo que tenhamos um coração semelhante ao coração de Jesus. Por quê? Porque o coração de Jesus é um coração humano, coração mole. Um coração que só cabe o amor. Coração grande, imenso de amor. E o nosso, muitas vezes, não é um coração mole, né, gente? É um coração duro, coração de pedra, coração fechado para Deus, coração fechado para o próximo, para o irmão, a irmã, aquele que precisa, aquele que necessita, um coração fechado no egoísmo, na ganância, um coração fechado para a igreja, para a comunidade de fé, e às vezes um coração também fechado para os membros da família. Por isso que nosso coração, essa prece, ela deve ser feita de maneira constante, para que realmente nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. Isso vai fazer diferença no nosso mundo. E é isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos um coração bom, um coração humano, um coração que só cabe o amor. E a gente tendo esse coração semelhante ao coração de Jesus, aí nós vamos ser aquilo que Deus quer. A porção da sua herança, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vimos isso na primeira leitura, no trecho do livro do Êxodo. E o Salmo 100 que nós cantamos, né, é um dos salmos mais bonitos das Sagradas Escrituras, que fala justamente
que nós somos o seu povo e seu rebanho. Somos o povo de Deus, somos o seu rebanho. Então esse senso de pertença, nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, nós não podemos entrar na lógica do ódio, da vingança, do egoísmo. Nós não podemos ter um coração duro, um coração de pedra, um coração fechado. Nós somos o povo de Deus. E Deus quer fazer de nós o seu povo santo, o seu povo amado. Por isso que a nossa vida tem que ser diferente. Nós não podemos, na linguagem do Papa Francisco, né? Nós não podemos ser mundanos. Nós não podemos seguir a lógica do mundo, o espírito do mundo. Porque senão nós não seremos a porção do povo de Deus, a porção da herança do povo de Deus. Não seremos sacerdotes e nem uma nação santa. Porque todos nós somos vocacionados para o amor. Vocacionados para amar e vocacionados para servir. O evangelho deste domingo, nós temos a missão dos 12 apóstolos. Esse texto do evangelho faz parte do discurso missionário do evangelista Mateus. Após ter apresentado Jesus a anunciar o reino em palavras e obras, Mateus descreve o chamado e o envio dos 12 em missão. Deverão levar o projeto de salvação e libertação que Deus fez aos homens e mulheres em Jesus a toda a terra. Portanto, é um manual do missionário cristão, em que define os conteúdos do anúncio e as atitudes fundamentais do missionário. Jesus vê a triste realidade das multidões. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. É a partir dessa constatação que Jesus vai tomar a iniciativa para transformar a realidade. Não se trata de um simples cansaço físico, o qual poderia ser resolvido com algumas horas de descanso. E ao invés de abatidas, a melhor tradução seria dispersas ou abandonadas. O povo estava cansado e abatido de tanta exploração, de tanta injustiça. Estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. No tempo de Jesus, as lideranças religiosas e políticas eram chamadas de pastores, pastores do povo. Então essas lideranças políticas e religiosas, ao invés de servirem o povo, de cuidarem do povo, dos seus interesses, estavam cuidando de si mesmos, servindo a si mesmos e tinham abandonado o povo. Marginalizava o povo, excluía, discriminava, principalmente a religião. Olha aí. Principalmente a religião que mais dominava, que mais explorava, que mais marginalizava o povo. Então Jesus constata que o povo foi violentado e abandonado pelo poder dominante, religioso e político. Principalmente o poder religioso, que segregava as pessoas com o sistema do puro e do impuro. Por isso que Jesus fala para os discípulos, né, de expulsarem os espíritos maus. Esse sistema religioso com a pureza legal que marginalizava, que excluía as pessoas. Os pecadores, os doentes, todo esse pessoal era considerado impuro. Não podiam participar do culto, da vida religiosa e da vida da sociedade também. Eram segregados,
eram postos à margem. Então Jesus sente compaixão desse povo, dessas multidões abandonadas pelo sistema religioso e político. E aí então, Jesus manifesta confiança no Pai. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus pede confiança e ação. Que Deus envie homens e mulheres comprometidos com a libertação desse povo. Homens e mulheres que tirem esse povo desse sistema religioso e político que os oprimiam, que os marginalizavam. Portanto, em seu conjunto, o texto do Evangelho mostra Jesus constatando uma situação e tomando iniciativa para transformá-la. Essa postura de Jesus deve ser a mesma da comunidade cristã, dos cristãos em todos os tempos. É preciso tomar posição, perceber as necessidades e intervir para transformar. Se nós não tomamos posição, se nós não ficamos do lado daqueles que são oprimidos, que são injustiçados, nós estamos ficando do lado do opressor, daqueles que cometem injustiças. Então Jesus, ele teve um lado, o lado daqueles que eram oprimidos pelo sistema religioso e político, o lado daqueles que eram injustiçados. Assim também a igreja, nós os cristãos, temos que tomar posição, temos que perceber as necessidades e intervir para poder mudar. Por isso que Jesus também chama os 12, com essa missão, com a missão de libertar o povo, de ter compaixão. O Evangelho deixa claro que Jesus, ele não sentiu pena. Nós não temos que sentir pena. Os pobres, os necessitados, não querem que sintamos pena deles. Porque pena eu vejo e não faço nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a compaixão nos move. A compaixão nos mobiliza. Nos faz encontrar solução. A compaixão nos leva à solidariedade, à humanidade, à fraternidade, a gestos concretos para mudar a realidade. Jesus, ele sentiu compaixão e procurou solução e procurou resposta diante das necessidades daquela gente. Ele chamou os 12 e os enviou. O número 12 recorda as 12 tribos de Israel e é o símbolo da totalidade. Todos somos vocacionados, todos somos chamados a libertar-se e enviados a libertar. Estamos aí no 3º ano vocacional da igreja no Brasil. Vocação, graça e missão. A iniciativa é chamada de Deus e a missão é para promover a vida. Então, quando Jesus fala expulsar os espíritos maus, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, ele está falando que nós devemos promover a dignidade humana das pessoas, que nós devemos tirar as pessoas da miséria, porque a miséria é a privação da vida. Por isso que Jesus sabia que aquela situação era o maior entrave para Deus reinar, para a implantação do reino. Aonde tem miséria, Deus não reina. Aonde tem gente sofrendo, gente necessitada, Deus não reina. Portanto, era necessário transformar aquela realidade para o reino ser implantado, para Deus reinar. Daí nascia o sentimento diante do que contemplou nas multidões. Ele se compadeceu, ele procurou uma saída, ele procurou uma resposta. Que nós, então, nos sintamos no meio desses 12. Incluamos o nosso nome nesses 12,
porque todos somos chamados a essa missão de salvar vidas, de cuidar da vida, de não permitir que a vida seja privada daquilo que é necessário para viver dignamente. Que a nossa missão seja realmente uma missão de libertar-se e uma missão de libertar também os outros. Que tenhamos um coração realmente semelhante ao coração de Jesus, para transformar esse mundo, para tornar esse mundo conforme a vontade do Pai. Uma coisa importante também desse trecho do Evangelho, porque às vezes a gente pode achar que Jesus estava discriminando, não é, os samaritanos e os pagãos, não é? Quando ele diz: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus aqui não está demonstrando nenhuma condição privilegiada de Israel, nem reforçando a exclusão dos samaritanos e pagãos que existiam naquela época. Quando ele apresenta as ovelhas perdidas da casa de Israel como destino primeiro da missão da comunidade cristã, ele está dizendo que ao invés de privilegiado, Israel é o mais necessitado da boa nova e, portanto, da libertação. É uma questão de prioridade, sem esquecer os outros. Na igreja, na nossa missão também, às vezes no trabalho pastoral, é necessário ter prioridades. Sem esquecer as outras atividades que são necessárias, mas essas aqui necessitam mais. Então vamos investir mais, vamos gastar mais energia, mais força. É isso que Jesus quer ensinar no nosso trabalho, na nossa missão. Que vocês, pais e padrinhos, por uma vida exemplar, ajudem seus filhos e afilhados a serem autênticos discípulos missionários de Jesus Cristo. Ajudem seus filhos e afilhados a ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Um coração que só cabe o amor.